É uma passagem conhecida, irmãos. Jesus tinha passado um tempo no monte orando. A passagem anterior é aquela que fala de Elias. E quando Jesus volta, ele encontra os discípulos, uma grande multidão, e os discípulos e os escribas discutindo sobre algum assunto. Ele chega e pergunta: vocês estão discutindo sobre o quê? E um homem, nada a ver, ele simplesmente chega e diz: mestre, é porque o meu filho, ele explica, estava possesso por um demônio e eu pedi para os seus discípulos expulsarem, mas eles não puderam. E, irmãos, às vezes a gente está assim, igual esse homem, está com um problema, até leva até a pessoa certa, porém a gente não tem fé suficiente e fica colocando, terceirizando a culpa para outra pessoa. É porque os discípulos não conseguiram resolver, eles não conseguiram expulsar. Mas o problema, como nós vamos ver adiante, não estava nos discípulos, estava na falta de fé daquele homem. E ele explica toda a situação que o filho estava passando, e o pai, quando vai falar para Jesus, ele chega e fala a mesma coisa, olha, que ele tentou fazer com os discípulos: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus lança de volta para ele. Jesus diz assim: se eu posso, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Porque, irmãos, em outras passagens também da Bíblia, nos fala que Deus tem um milagre. Se nós não conseguirmos crer, então não vai ser possível o milagre ser feito. Você vê que a fé é algo que não depende de Deus para colocar em nós, é algo que depende de nós. Tem coisas que está nas mãos de Deus fazer, outras coisas está sob o nosso dever, é nosso dever fazer. Quando Moisés foi, através dele, Deus foi tirar o povo de lá do Egito, Deus disse assim: Moisés, leva o povo por esse caminho. E Moisés os levou. E quando ele estava chegando lá, Faraó muda de ideia e começa a vir atrás deles, e eles não têm para onde ir, porque dos lados tem as montanhas, atrás tem os egípcios e na frente tem o Mar Vermelho. E ali Moisés vai clamar a Deus, só que Deus já tinha dado a ordem que eles iriam passar. E Deus diz: você está clamando a mim por quê, Moisés? Estende o cajado e manda o povo passar. E às vezes, irmãos, nós queremos primeiro que Deus faça para a gente poder crer, mas muitas vezes Deus quer que a gente dê o primeiro passo e depois Ele faz. Amém? Então, assim como esse homem, não queira passar para Jesus ou para outras pessoas a responsabilidade de um milagre não acontecer, porque o defeito nunca estará em Deus. Ele é perfeito, a parte dele Ele já fez, mas muitas vezes o que falta é nós fazermos a nossa parte, nós termos realmente fé. Porque tudo é possível àquele que crê. E para Deus não há nada de impossível.